Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, líderes do Centrão e também a bancada do PL, costuram a votação de um requerimento de urgência de um projeto que proíbe delações premiadas de réus presos. Caso seja aprovado, os parlamentares entendem que esse texto poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na mira da justiça e é implicado pela colaboração do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Essa proposta original foi apresentada em 2016, na esteira da Operação Lava Jato, pelo advogado e então deputado do PT, Vadi Damos. Você, delegado Palumbo, que é deputado federal, vai trazer também a percepção de um parlamentar e do Congresso, provavelmente conversou com alguns colegas, o que a gente precisa considerar em relação a esse projeto e essa possível análise que vai acontecer na Câmara muito em breve, né? O tiro saiu pela culatra, né? Eles queriam prestigiar os políticos da esquerda e agora podem prestigiar os políticos da direita. Eu penso que o delegado, a autoridade policial, ela pode trabalhar com a delação premiada, sim. Qual é o medo dessas pessoas? Qual é o receio dessas pessoas? Ou seja, eles querem o tempo todo enfraquecer os meios de investigação, os meios de chegar à verdade. Eles não gostam da polícia, essa que é a verdade. Eu falo isso com muita tranquilidade para todos os meus amigos. Político não gosta da polícia, eles usam vocês para ganhar voto, mas a maioria não gosta. Inclusive, deputados, delegado, muitas vezes vota contra a polícia, porque está mais preocupado com cargos, emendas e poder. Então, mais uma vez eu pergunto, qual é o medo desse instituto poder ser feito pela Polícia Federal, pela Polícia Civil? Não entendo isso, né? Quem não deve, não teme. Pois é, inclusive, o autor do projeto concedeu entrevistas a alguns veículos de comunicação nesta sexta-feira e ele disse o seguinte, viu, Dávila? Que ele não vê a razão para essa urgência. Agora ele mudou de opinião, entendeu? Enfim, naquela época parecia ser muito importante e urgente, mas agora ele pensou bem e refletiu sobre a necessidade da aprovação da urgência. Enfim, queremos te ouvir também, Dávila. Isso mostra muito bem, né, Caniato? Quando as leis são feitas de maneira utilitária, é isso que acontece. Ela pode servir no momento, depois elas passam a não servir mais, porque agora você está na oposição, você virou governo, e aí muda a sua opinião sobre a lei. Lei boa é aquela que se acredita nos princípios e nos valores que ela espelha. E essa é a lei boa, porque essa é a lei que deveria perpetuar no país, não importa qual o governo do dia. A questão da delação premiada, ela é um instrumento fundamental para a investigação. Então, assim, não podemos tomar nenhuma medida que vai cercear a utilização disso, porque imagine o seguinte, como foi a Operação Lava Jato. Se não houvesse aquelas prisões preventivas, não haveria delação premiada. Imagina assim, falar, olha, vou te deixar em casa, faça delação premiada. No dia seguinte, o sujeito pegava um avião e ia embora do Brasil, fugia, fazer alguma coisa. Então, isso faz parte desse rol de investigação. Então, assim, tudo que é casuísmo acaba dando errado. E este é um negócio. O Arthur Lira, muito bem, perguntou, como é que você, deputados do PT, eram a favor em 2016 e agora é contra? Então é isso. Porque o princípio está errado. Não podemos ter uma lei para beneficiar o PT em 2016 ou para beneficiar o Bolsonaro agora. A gente precisa ter uma lei porque ela é boa para o país. É isso que importa. E a delação premiada provou ser um instrumento fundamental nas investigações e para desvendar o maior escândalo de corrupção da história do mundo, que foi a Lava Jato. Pois é, e há dúvidas em relação aos juristas se essa medida for aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada, se essa aplicação iria retroagir para os atos ocorridos antes da aprovação. Enfim, aqueles debates que a gente sempre trata aqui quando uma matéria acaba alterando uma lei sobre coisas que acontecem naquele período. Você, Mota, tem opinião formada? Refletiu sobre esse projeto de lei, alteração da delação premiada, da aplicação desse dispositivo, que a gente precisa considerar? A existência de um projeto como esse é mais um exemplo maravilhoso do relativismo moral da turma progressista, porque o apoio deles a uma regra depende do uso que a regra vai ter. O Brasil está cheio de garantistas venais. Garantista venal é aquele jurista que faz de tudo para soltar criminoso, menos quando o crime é de opinião, menos
quando o cidadão sendo acusado é considerado de direita. Aí, nesse caso, a lei tem que ser duríssima, é sem saidinha. Eles gritam, sem anistia. Eu não sou assim. Eu apoio as delações premiadas, porque o erro não está nas delações. O erro está no vergonhoso uso da justiça como arma ideológica e política. Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa trazer para esse debate, defende o que está escrito nesse projeto ou não? Bom, vamos lá. Esse projeto é um grande exemplo do oportunismo legislativo, da picaretagem parlamentar. Por quê? Porque na época, qual era a reclamação? Olha, pessoas estão sendo presas sem motivo algum e elas ficam presas até que elas entreguem alguma coisa. Bom, se isso fosse verdade, se pessoas estivessem sendo presas sem nenhum motivo, este era o tema a ser tratado, os motivos da prisão de alguém. Mas não aproveitaram aquele momento de Lava Jato, aonde todos os dias tinha alguém de esquerda sendo preso junto com um mega empresário. E aí aproveitaram o seguinte, olha, essa lei aqui, que foi sancionada pela Dilma, vamos acabar com ela, porque esse negócio de delação só tem X9, tá todo mundo dedando todo mundo. Então vamos acabar com a validade da delação. E aí essa proposta não prosperou, porque aquele momento que o Brasil vivia, a sociedade não permitiria que o Congresso tratasse disso de forma impune. A sociedade estava indo às ruas, se reunindo aos milhões, de forma recorrente, dizendo, eu não aguento mais essa roubalheira. E aí o que aconteceu? Prisões inimagináveis, tanto no ambiente político quanto no ambiente empresarial no Brasil. Isso resultou também no impedimento de uma presidente da República. E aí o Brasil tentou virar essa página. Só que agora a gente vê de novo este tema sendo puxado pelo presidente da Câmara para poder dar um nó ali no ritmo de votações das propostas do governo e coloca esse tema que hoje funciona contra o governo, mas é de autoria dos apoiadores do governo e que beneficia o outro lado. Então, Arthur Lira deve ter procurado ali por dias e dias com a sua assessoria como é que ele dá esse nó. E ele deu esse nó. E agora vai ser muito importante ver como cada um vai se posicionar nesse jogo, porque acabar com as delações premiadas é um imenso absurdo. O que o Brasil descobriu a partir dessas delações que a gente viu lá na Lava Jato e que continua a descobrir em situações diversas do nosso cotidiano, sobretudo cotidiano político, é extremamente importante e, ao que tudo indica, não seria descoberto se fosse de outra forma. Então, é um absurdo, é inimaginável pensar em acabar com a delação premiada no Brasil de hoje. Pois é, agora, delegado Palum, a gente percebe que o simples fato de anunciarem a possibilidade de pautar esse projeto ou mesmo discutir a urgência dessa iniciativa já causou um alvoroço, muitas pessoas se manifestando, parlamentares, especialistas, advogados. Tem uma porção de matérias nos portais de notícias tratando disso, enfim. O senhor conversou com os deputados, creio eu, né? Qual é a chance disso prosperar, avançar, ou você acha que não? No final das contas, nem vai entrar na pauta de votação? Olha, se o Lira decidir colocar na pauta, há grande possibilidade disso passar, sim. Agora, o que causa estranheza, né? Estou até dando risada aqui para não chorar. Por que eles queriam tanto isso e agora eles mudaram de ideia? Né? Eu estou muito curioso para saber como que vai ser os pronunciamentos deles lá, porque a gente vai questionar. Vocês queriam, por que vocês mudaram de ideia? Qual é o motivo? Todo mundo sabe qual é o motivo. Todo mundo sabe, porque eles só fazem política pensando no viés político ideológico deles. E nós temos que fazer política pensando no povo. O destinatário final das leis é o povo. Não é a direita, não é a esquerda, não é o centro, é o povo. Mas eles não pensam assim. Eles são extremamente militantes e só pensam na ideologia deles. Pois é, tem algumas manifestações de advogados, inclusive, que fazem parte de um grupo de advogados mais alinhado
com o atual governo, bem conhecido inclusive, e um desses integrantes disse o seguinte, que esse projeto foi apresentado à época, Dávila, no momento em que as delações haviam sido vulgarizadas na Operação Lava Jato. Mas quando questionado se essa proposta fosse aprovada, ele disse que não existe a menor chance disso favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso poderia causar um grande imbróglio, um limbo jurídico sem precedentes. Dávila. Pois é, mas a interpretação é de uma lei de ocasião. Não, aquele tempo houve abuso. Não houve abuso, não. Foi um dos mecanismos que ajudou a desvendar esse gigantesco escândalo de corrupção que foi a Lava Jato. Então, a delação é, sim, um mecanismo importante que existe no Estado Democrático de Direito em várias democracias liberais, não é só no Brasil. Então, isso não é um movimento para cercear ou fazer com que a pessoa confesse algo que ela não fez, não é isso. Isso existe na Rússia, nos países que o Brasil gosta de apoiar, na Venezuela, no Irã, aí sim, na Nicarágua, aí sim. Mas num país onde reina a democracia, não é nada disso. O instrumento da delação premiada é um instrumento válido, importantíssimo, para se desvendar parte da investigação que acaba levando a descobertas tão importantes como nós já falamos aqui, como foi o escândalo da Lava Jato. Então, assim, tem que parar com o casuísmo. Agora, toda lei que é casuística, acontece isso. Aí uma hora ela vale, outra hora você não gosta mais da lei. Então, quando existe isso, é que a lei não é boa. Ela não é boa porque ela serve uma ocasião e não serve em outra. Então, essa não é uma lei boa. A lei boa é aquela alicerçada em princípios e valores perenes. Pois é, agora, Mota, queria te ouvir também. Houve vulgarização no uso do dispositivo da delação premiada naquela época? Agora, sem querer, esse debate agora acabou expondo justamente o deputado do PT, né? Pois é, né? Esse tipo de coisa acontece quando você faz as coisas sem refletir, quando você pratica política sem convicção. Eu acho que esse é um momento, Canhato, que vale a pena a gente aproveitar para lembrar que não existe assimetria na disputa entre conservadores e liberais e esquerdistas. Tem muita gente que diz, é gente de um lado, gente do outro, eu vou ficar aqui no centro, como se fossem posições moralmente equivalentes. Não são. Vamos lembrar que o uso da justiça, dos procedimentos jurídicos como arma política, vem da época de Stalin. Stalin é o grande líder soviético e inventou o que se chamava de show trial. Você pegava um inimigo político, criava uma coleção de crimes para ele e fazia com que ele passasse por um julgamento. Não era simplesmente pegar e matar, você ainda fazia o sujeito ser julgado, dava ares jurídicos àquilo ali. É lógico, a condenação já estava decidida antes do julgamento começar. É mais ou menos o que a gente viu agora acontecer nos Estados Unidos no inacreditável julgamento de Donald Trump, por causa de um registro contábil indevido, que é geralmente tratado como contravenção. No caso dele, foi tratado como crime, porque o promotor assumiu que aquilo foi feito com a intenção de fraudar uma eleição, o que seria um crime federal, que não teria nada a ver com o promotor estadual. Mas, como eles estão do lado do bem, da verdade, se fez o show lá do julgamento do Donald Trump. Então, é sempre bom lembrar, as posições morais não são equivalentes. A pessoa que está na militância política, simplesmente para chegar ao poder a qualquer custo, o resultado da prática política dela é essa: criar uma lei bumerangue, que ela achou que ia matar o adversário dela, deu meia volta e agora vai bater nela.